Boa tarde a todos e a todas. É com muita satisfação que temos a equipe do BRB para nos falar sobre a conjuntura econômica do Brasil e do Distrito Federal, assuntos da máxima importância, sobretudo quando de manhã tratamos da pesquisa emprego e desemprego, em que foram salientados os problemas que temos em função do grande vínculo com o Distrito Federal, por ser abrigo, né, da capital da República, onde acontecem restrições orçamentárias em função do que foi denominado de crise, né, econômica. Então, para nós é uma satisfação tê-los aqui, é um prazer, né? E esperamos que depois no nosso portal, na TV Codeplan, apareça toda a palestra aqui realizada e depois os debates. Então, normalmente, faz-se a palestra, dá-se a palavra para jornalistas que queiram fazer perguntas e, posteriormente, se abre o debate para a plateia. Então, indo direto ao ponto, são 10 para as 15, vou passar a palavra para... Ela fala primeiro ou ele fala primeiro? Você é o segundo. Então, a palavra para o Hugo, para que nos dê o prazer da sua exposição. Vamos, acho que... Vou ficar em pé, se tiver problema. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à Codeplan pela disponibilização do espaço, do tempo dos senhores também. Esse é um projeto de iniciativa da nossa diretoria financeira, que no início do ano absorveu a área econômica do banco, né, e gostaríamos muito de iniciar uma parceria com a Codeplan, justamente para ampliar as nossas discussões, que eu acredito que agrega tanto para a nossa equipe, como também para a equipe da Codeplan. Bom, como falado anteriormente, meu nome é Hugo, eu sou responsável pela área de relações com investidores do banco, que é a área de relações com o mercado, e também o responsável pela área de cenário econômico da instituição. Nós vamos falar um pouquinho do cenário econômico brasileiro, né, onde, principalmente dos anos 2017 e 2018, posteriormente, né, temos uma apresentação da nossa colega falando mais a respeito do Distrito Federal. Vou fazer uma pequena introdução da nossa apresentação e depois eu vou passar para os nossos especialistas para darem continuidade. Bom, eu inicio aqui falando um pouquinho somente do cenário internacional, porque a gente sabe que o cenário ele tem uma certa influência no comportamento da economia brasileira. Em relação aos Estados Unidos, a questão da taxa de juros que vinha sendo discutida pelo mercado já há alguns meses, sobre subir ou não subir a taxa, principalmente depois da eleição presidencial, ocorreu um pequeno aumento recentemente, e a expectativa do mercado é que se tenha ainda mais um aumento de taxa aí nas próximas reuniões do FED, o que, de certa maneira, já vem sendo precificado pelo mercado. Tá? Então, isso, dentro da política econômica dos Estados Unidos, já está sendo esperado. Em relação à Europa, ao longo dos últimos meses, nós tivemos aí uma série de dúvidas a respeito de como seria a composição dos parlamentos das principais economias europeias, vide a eleição aí da Holanda, a eleição francesa mais recentemente, e agora o foco se volta para as eleições legislativas na Alemanha, e o que vem se mostrando com as eleições anteriores é que aquele medo que se tinha de partidos de extrema-direita ocuparem tanto a presidência como o parlamento, esse medo vem se dissipando, onde a gente tem tido aí a eleição mais voltada para políticas de centro. Em relação à China, a China vem adotando já há algum tempo a extensão do aperto monetário para conter o crescimento do crédito, e isso pode limitar, de certa maneira, o crescimento do PIB chinês. Entretanto, as projeções que temos para o mercado chinês é de que o PIB de lá deve crescer na faixa aí de 6% para os próximos 3 anos.
Em seguida, a gente apresenta aqui um mapa com a projeção do Fundo Monetário Internacional em relação ao crescimento da economia no mundo. Recentemente, houve uma revisão para cima de 3,4% para 3,5% para o ano de 2017, como podemos observar aqui, e isso se dá em função da elevação da liquidez e também do crescimento da demanda global. Então, o FMI acredita que o PIB mundial atinja aí a casa de 3,5% até o final do ano. Agora, eu gostaria de passar a palavra aqui para os meus especialistas, que vão dar continuidade na apresentação e aprofundar a questão do cenário econômico nacional. Obrigado. Boa tarde a todos. Só reiterando, meu nome é Iege, sou um dos técnicos na área de RI. A gente tenta entender um pouco da economia nacional e internacional, tenta, de vez em quando, tirar um pouco do embaçamento da bola de cristal, mas é a vida, né? A gente escolheu isso, então vamos tentar desanuviar um pouco aí e ver o que sai da bola de cristal. A colega Alessandra também vai interagindo aí com a gente, pontuando alguma coisa que a gente possa, eventualmente, não lembrar, mas acho que vai ser tranquilo e vai dar tudo certo. A gente só orientou aqui a nossa apresentação, que eu acho que é os temas mais preocupantes hoje em dia, acho que para todo mundo, né? Principalmente nós que estamos aqui vivenciando a atual realidade econômica do país. Então, a gente está vivendo esses três vertentes aqui, né, que a gente está entre reformas econômicas e essa problemática da incerteza política, e como que isso está afetando a confiança e a atividade econômica, e também, logicamente, afeta os indicadores econômicos, né, de inflação e juros. Aqui, economista é engraçado, né? Os caras tentam... Passou? Ah, tá. Desculpa, que apertei um pouco forte aqui. Bom, quais as tendências e os problemas que a gente está tendo recentemente, né? Em termos de reformas estruturais, a gente acabou de ver ontem, né? Passou na CCJ a proposta de reforma do trabalho. E a da Previdência não se sabe exatamente se ela vai continuar caminhando. Há parte de discussão no mercado financeiro de que, se tudo permanecer menos tenso, é possível que se tenha alguma reforma de Previdência, mas muito diluída, que, no máximo, talvez uma aprovação da idade mínima, né? A proposta, a gente sabe que ela engloba também a fórmula de cálculo, né, de quanto você vai receber, quantos anos você demora para atingir o teto, né, para atingir o teto de recebimento. Altera alguns outros pontos, mas a percepção que o mercado está observando agora, está verificando, é que, se tudo der certo, só a idade mínima já seria de bom tamanho para ajudar no ajuste fiscal que o governo federal está propondo. Na parte de inflação, a gente está observando também, e boa parte do mercado já ratificou esse movimento de que a inflação este ano vai ficar abaixo da meta, né, que é de 4,5%. A gente vai mostrar mais para frente, tem umas lâmpadas, e vocês vão ver isso do ponto de vista numérico. E, logicamente, a atividade econômica ela ainda está enfraquecida, né, infelizmente. Existe uma perspectiva de que ela melhore um pouco a partir do segundo semestre, mas as incertezas estão tão grandes do ponto de vista político que, em alguns casos, estão começando a revisar também até essa perspectiva, digamos assim, mais positiva, né? Tá, aqui é aquilo que a gente estava falando. O pessoal da área de finanças, de economia, acaba tentando botar em termos numéricos
coisas qualitativas, né? Ou seja, aqui é um indicador patrocinado por algumas instituições americanas, e a mais relevante é a Universidade de Stanford, por meio do instituto dela, e eles têm uma equipe de 38 pessoas que trabalham com esse indicador de incerteza política para o Brasil, mas eles fazem em nível global. E a gente observa, eles até pontuaram aqui, ó, desde 91 já é feita essa medição. O resumo da nota metodológica está aqui embaixo, não é muito difícil de entender, mas eu não vou me ater a nota. É só para a gente entender aqui, mais recentemente, a gente observa que aquele evento da Operação Carne Fraca, né, da Polícia Federal, foi quando a gente tive o maior pico de incerteza com relação à política influenciando a economia. Ela arrefeceu, né, diminuiu um pouco mais, ainda está acima dos 400 pontos. Está bem alto, né, se a gente pegar de 2014 para cá, a gente está nos momentos de maior incerteza no campo político. E isso tem afetado, logicamente, a economia. Mas tem tido uma discussão, que tem parte de especialistas falando que acha que essa problemática mais recente da delação da JBS está mais na esfera das páginas da mídia do que propriamente na realidade. Por quê? Porque a gente vai observar na próxima lâmina que o preço dos ativos financeiros, e logicamente que influencia a economia real, eles oscilaram, lógico, tiveram variações, mas era para ter sido muito pior. Então, uma parte desses especialistas acabaram colocando essa percepção de que talvez a crise política esteja mais circunscrita à esfera das páginas de jornais do que propriamente a economia, porque não se viu, por enquanto, um efeito muito grande na economia. Mas a gente vai passar, ao longo da apresentação, que está começando a ter alguns problemas. A gente só espera que eles não sejam mais agravados. O que a gente percebe também é que aquele cenário externo que o Hugo falou no começo, o fato dele estar mais estável tem contribuído também para que a nossa crise não seja tão agravada. Os investidores estão considerando muito a questão da preservação da equipe econômica no caso de uma eventual troca presidencial. Então, a percepção que a gente tem hoje no mercado é de que, mesmo que haja uma troca do presidente por meio de eleição indireta ou por meio de renúncia, a preservação da equipe econômica conseguiria manter o que foi feito até hoje para a retomada da economia. Prevalece também a expectativa de que as reformas deverão ser retomadas após a eleição de 2018, principalmente com relação à reforma da Previdência. A trabalhista tende a passar, porque já passou ontem na CCJ, só falta o plenário, e ela precisa só de maioria simples. Então, tende a passar, mas a da Previdência ou passaria dessa forma, que o IED falou, ou somente nas eleições após as eleições de 2018. E, nisso, também, os investidores acreditam que o presidente que ganhar as eleições de 2018 ele vai ser favorável à reforma também. Isso tem mantido os mercados um tanto mais calmos diante dessa crise, dessa instabilidade que a gente tem vivido. Em caso de afastamento também do presidente, o sucessor é o Rodrigo Maia, e ele também tem se mostrado favorável a essas reformas. Bom, gente, aqui é só para a gente mostrar. A gente pegou numa plataforma que a gente usa lá de acompanhamento em tempo real de mercado, como que estava, há cerca de um ano atrás, a cotação do câmbio médio, né? A gente fez uma média do câmbio, né? Isso aqui, cada barrinha dessa é a cotação de um mês de dólar com relação ao real, é a nossa taxa de câmbio. E a gente observa, justamente agora, mais recentemente, que deu uma subidinha aqui, né? Principalmente depois desse evento da delação da JBS. Mas, se fosse pensar em termos assim, piorou, caos,
era para a gente voltar, no mínimo, para essa média aqui de 3,81. A gente bateu até R$ 4,00 no auge, né, da cotação. Então, é isso que o mercado tem observado. Enquanto tiver aqueles itens que a Alessandra acabou de falar, né, preservação da equipe econômica, tiver uma agenda reformista, o mercado ele meio que foi comprado por essa ideia, então ele interpreta isso assim: eu não vou botar uma cotação, principalmente estrangeira, não vou pressionar mais o câmbio, porque também não está o caos, né? Então, a gente tem observado que o câmbio ele tem oscilado agora na faixa de 3,30, 3,25 a 3,30. Esses últimos meses ele estava até caminhando para 3,10, indo até para 3, mas acabou voltando por conta da delação. E isso é um dos motivos que a gente até citou, né, que por que alguns especialistas estão achando que esse mais novo problemática política não tem afetado tanto, ou de maneira mais intensa, a economia financeira e, logicamente, a real. Aqui também é do mesmo modo, né? A gente pegou o Ibovespa, recente, aqui há um ano atrás, você vê que saiu na faixa de 50 e poucos mil pontos para casa de 60. Lógico que tem caído, principalmente depois do evento, mas ainda não dá para afirmar que vai voltar para esse patamar. Então, essa ideia mesmo de que os mercados estão acompanhando, monitorando só a parte central da política econômica e a preservação da equipe. Com relação aos indicadores de confiança, eles servem para mensurar como que... Não, pode. Como que os agentes estão vendo a economia aqui na expectativa, como que eles estão vendo para frente, e aqui na confiança, como que está agora. A gente percebe aqui que ele parou de piorar mais ou menos em junho do ano passado e vinha mostrando uma certa recuperação. Os últimos dados refletem já essa questão da JBS, né? Aqui a expectativa também vinha numa recuperação, já chegando aqui perto do 100, mas no último mês também já reflete essa instabilidade política mais forte. Com relação aqui aos setores, comércio, indústria e serviços, a gente vê também que há uma melhora. A gente tem que aguardar para ver se esse resultado aqui também pode ser pontual. Como é que o mercado vai reagir daqui para frente, para que esse indicador possa melhorar. Com relação à taxa de desemprego, o último resultado mostrou aí 13,2% a taxa de desocupação em abril, né? E o mercado de trabalho, na verdade, ele é o último a melhorar. Então, a perspectiva é que a retomada desse mercado aconteça mais para o meio do ano que vem, ainda. Assim, considerando que o cenário econômico comece realmente a ficar favorável agora no segundo semestre. Tá, aqui a gente traz também algumas informações que influenciam, ou seja, se a pessoa está desempregada, ela não tem poder de consumo. E se a pessoa está empregada, ela vai ter crédito. Então, tem essa problemática também, que quem está trabalhando, o empregado, pode estar ainda endividado, e isso também, logicamente, afeta o poder da economia recuperar e as famílias terem poder de consumo, né? E aqui a gente retrata como o crédito, querendo ou não, ele é hoje está um pouco menos de 50% da economia, né? Então ele tem uma influência para a economia crescer. E a gente observa que até saiu ontem, né, o Banco Central divulgou esse dado em termos nacionais, caiu novamente, o mercado de crédito ainda está se ajustando, né, há 2 anos de recessão severa, né, da ordem de quase 8%, né, nos 2 anos. É um mercado também que ainda está sofrendo aquele efeito do, né, o desemprego ainda elevado, as pessoas
que estão ainda empregados estão tentando renegociar suas dívidas. Quem ficou desempregado nem consegue fazer mais isso, né? Tenta pagar o que tem e vamos lá. E a gente observa também que a inadimplência ela saltou do ano passado para cá, ela quase dobrou, né? Ela saiu de 2,7 para quase 4. E mesmo com a queda da taxa de juros pelo Banco Central, a taxa Selic, ainda não foi forte o suficiente para conseguir diminuir essa inadimplência, né? Então, tem esse efeito defasado mesmo. A gente observa aqui que o endividamento das famílias ela saiu de um pico aqui no ano passado de 46,4% da renda e está na faixa dos 41,6% e ainda com chance de diminuir ainda mais, né? Ainda quem estuda esses dados acredita que ainda falta mais para se diminuir de endividamento. E a gente casa aqui esse endividamento com a expectativa dos consumidores, né? Então, você vê que à medida que foi diminuindo o endividamento, as pessoas pararam de piorar a sua expectativa com relação à economia. Mas ainda não está num patamar ideal. E a gente observa que, do lado da pessoa física, né, a gente destacou aqui que os orçamentos familiares estão realmente debilitados, seja pelo efeito da perda do poder de compra pela inflação, né, seja também pelo desemprego. Então, isso tem influenciado, essa inadimplência ainda está em patamar elevado. As empresas também estão sendo bastante influenciadas pela inadimplência. Elas também têm uma correlação, né, lógico, com a pessoa física, porque vende para a pessoa física. E a gente percebe que a rentabilidade das empresas que sobrevivem estão sendo mais afetadas, porque realmente a gente está num cenário que o mercado de crédito ainda também está se ajustando a 2 anos de profunda recessão. Quer complementar? Isso. Tá. E aqui, mais um indicador de atividade que a gente trouxe aqui, que a gente estava vendo aqui, a gente começou a deixar de estar pior a economia, né, recuperando tanto o investimento pelo lado da produção industrial, quanto o consumo, né, pelas vendas do varejo. E como esse dado ainda de abril ainda não capturou esse mais recente evento da delação do JBS, não dá para a gente afirmar se vai se sustentar, mas alguns outros já sinalizam que está mais ou menos estável. Mas a gente espera que isso não caia igual não estava aqui há 1 ano atrás, né? O próprio Banco Central, ele na própria ata, né, na última ata, quando ele decidiu baixar para 10,25, ele até colocou, né, que vê que os indicadores econômicos estão dando alguns sinais de estabilização, mas não são todos, no curto prazo. E ele ainda é um pouco mais otimista, mas ele ainda vê uma recuperação gradual ao longo do ano. Já o outro indicador que é feito pelo próprio Banco Central, que é o IBCBR, né, acho que vocês já devem ter ouvido falar, ele tenta ser uma prévia do PIB nacional, lógico que não é igual, mas tem uma correlação bem parecida. Então, a gente observa o quê? Ele destacou esse ponto aqui de estabilização, pelo menos até abril, né, da economia. Então, ele ratifica essa perspectiva que a economia tem um viés de crescer mais do segundo semestre em diante, baseado também nesse indicador. Todos os diretores confirmaram isso, né? Falam que há sinais de estabilização, que a economia deve voltar a crescer. A dúvida para o mercado financeiro é a magnitude, porque ontem mesmo o próprio ministro da Fazenda ele estava achando que ia crescer 0,5% esse ano, já avisou para baixo, né? Então, é possível que o Banco Central, nas suas próximas comunicações, vá reafirmar também que essa estabilização que ele viu até agora vai depender dos dados que saírem para frente, se vai dar essa ideia de magnitude também, ou se vai estar em linha lá junto com a Fazenda, que é bem provável. Aqui, como que o mercado financeiro está esperando? São mais de 100 instituições que participam dessa coleta, que é semanal. A gente coloca aqui como que o mercado estava esperando o PIB crescer em 2017 e em 2018, no início do ano, e agora como é que está. Desde o evento da delação da JBS, todo mundo já está revisando
para esse ano e para o ano que vem, queda. A gente já viu aí algumas casas que já soltaram suas projeções para 2018, já olhando até para o ano que vem. Você vê, o mercado aqui está 2,1, mas você vê que estava em 2,5. Já estão trabalhando com um PIB crescendo entre 1 e 1,5 em nível nacional. Então, você vê que a gravidade da problemática aqui política e dessa indefinição e contaminar a economia real, né? Aqui também está caindo, né? E tem casos que acho que vai ficar no 0 a 0 para esse ano. Aqui, para vocês verem a abertura trimestral, também baseado na pesquisa Focus. A questão do segundo, né, semestre, né, apresentar um crescimento, finalmente apresentar crescimento, mas você vê que as taxas de crescimento trimestrais, que terceiro trimestre, quarto trimestre, elas estavam melhores no início do ano, até antes, né, na verdade, em março, do que estão agora, né? Infelizmente, toda essa questão de dúvida se vai ter reforma da Previdência, não vai, se vai andar a agenda econômica na área política, acaba refletindo nessa expectativa para frente. Aí, os fatores que, pelo menos, podem amenizar, em termos de intensidade, a queda da nossa economia. A própria Selic, né, ela está em processo de diminuição, e isso reflete nos empréstimos para as pessoas físicas e para as empresas. Isso melhora a condição financeira, né, das empresas e das famílias. A estabilização de alguns indicadores de atividade, não vê uma piora muito relevante nesses indicadores. A própria aprovação do regime de recuperação fiscal, né, que teve no mês passado, pouco antes do evento da JBS, em que o governo federal está tentando dar condições um pouco mais melhores de emprestar para os estados que estão com uma situação financeira um pouco mais debilitada. Pesquisa de aprovação, né, perspectiva de aprovação da reforma trabalhista, que a Alessandra já comentou que a perspectiva pelo menos essa reforma passe no Congresso. Agora, logicamente, o que vai limitar é ainda a alta taxa de desemprego. O crédito que também está acompanhado, né, o efeito defasado, né, existe ainda um risco de crédito ainda, né, que limita esse potencial da economia voltar com mais força. E as empresas estão muito ociosas, né? O nível pelo menos no nível nacional, a gente observa que eu li essa semana, a MAN, que é da Volkswagen, né, produz caminhões, que reflete um indicador de investimento, né? Começou a retomar a produção agora, mas o diretor mesmo deles falou que voltou um turno lá, mas voltou a produzir porque está tendo uma demanda não consistente, mas pontual. Aí ele deu como exemplo a troca de frota das transportadoras, né, que elas, pelo modelo de negócio delas, elas têm que trocar de tantos em tantos anos, né, essa frota. Então, assim, existe ainda uma capacidade ociosa muito grande. Isso também, por um lado, é ruim, mas é bom que não pressiona tanto a inflação, porque pelo lado de custo, você não tem como aumentar preço se você ainda tem muito ainda para produzir, né? Você tem espaço de produção sem aumentar custo. Falando aqui de inflação e política monetária, né, juros, né? Aí é aquilo que também que a gente estava mostrando, as expectativas, né, do mercado, né? A gente, no início do ano, tinha uma projeção de que a inflação para 2017 ia ficar perto dos 5%, hoje já está em 3,48%, ou seja, abaixo do 4,5%, que é a meta. O piso é 3% e o teto é 6%. E a gente observa que para 2018 começou a cair também, né? Ou seja, essa retomada ainda muito devagar, essas incertezas, acabam influenciando também o índice de inflação para frente. E o Conselho Monetário Nacional reduziu, né, a meta de inflação, né, 4,25% para 2019 e 4% em 2020, com revisões depois de 2020 e a cada... Revisões não.
2021 para frente, ele vai dar a meta valendo para 3 anos. Né? Hoje ele dá para 2, então ele vai dar para 3. Tem um lado positivo, né, que você tenta manter realmente o controle inflacionário e trazer para um padrão mais internacional em termos de países emergentes, né, igual a gente. Trabalhar com ali na ordem de 3%, 3,5%. Né, mas isso talvez daqui a 10 anos a gente consiga, se tudo der certo. Aqui a projeção do Banco Central mesmo, no próprio relatório de inflação agora recente, calibrando pela Selic esperada pelo mercado de 8,5% para o fim desse ano e câmbio na média de 3,24%, ele acha que a inflação fecha 2017 em 3,8%, né? E para 2018 fecha em 4,4%, tá? Usando os parâmetros de Selic e câmbio do mercado financeiro. Então, por isso que a gente vê margem para essa taxa ainda continuar em queda, até mesmo porque é um dos poucos lados agora que dá para tentar ajudar a economia, né? Já que do lado da política fiscal está mais difícil, tenta ajudar pelo lado da política monetária. Aqui a gente traz também a projeção da nossa consultoria, que nos ajuda também nessa parte econômica, a LCA Consultores, e o que ela espera de taxa Selic está na linha verde, e o que a Fox, né, está esperando está aqui. Eles estão um pouco mais conservadores, isso é parâmetros subjetivos, mas geralmente as consultorias são mais conservadoras do que a média do mercado. Tá? Aqui é só a projeção da LCA também, né, para a Selic e para a inflação, está próximo do que o Banco Central também está trabalhando. Você vê que a gente dá uma barrigadinha aqui num pisozinho aqui em agosto e volta um pouquinho para perto de 4, né? E mesmo assim a Selic caindo não tem comprometimento da própria meta de inflação. Aqui é uma tela que a gente pegou. A gente participa de uma pesquisa da FEBRABAN, sempre depois que o Banco Central divulga a ata. A gente colocou aqui porque para mostrar que a gente está no grupo dos 20, nesse caso aqui foram 21 instituições que participaram do mercado financeiro. E a gente está em linha com o mercado em termos de expectativa para a taxa de juros, para a inflação, e a gente mostra que 89% das respostas estiveram concentradas aqui. Antes de sair a decisão dos 10,25, a gente já esperava que fosse os 10,25 mesmo. E também observa que a gente está alinhado, né? Está procurando manter a expectativa de Selic para frente. Né? Essa pesquisa da FEBRABAN ela serve muito para nortear o que as instituições financeiras estão pensando. E a gente participa da pesquisa e as respostas servem também para que a gente veja se a gente está pensando dentro ou fora do que o mercado vem precificando. Destacar que essa pesquisa, né, além de mostrar o alinhamento também, a questão que em algumas perguntas a gente coloca alguns comentários e algumas sugestões também das nossas percepções e questões para melhorar a própria pesquisa. E nos últimos relatórios tem saído também esse nosso posicionamento que mostra, de fato, o nosso posicionamento está, além de estar alinhado, está bem adequado com o que a FEBRABAN está enxergando. A gente até trouxe para mostrar alguns comentários, eles têm colocado as nossas respostas também. Nós comentamos na última pesquisa que a gente participou, né? A gente citou que depois da gravidade desses episódios da delação da JBS, a gente acabou tendo que revisar para pior em termos assim. A gente esperava que a Selic caísse até mais de 1 ponto percentual, né? Ou seja, saísse de 11,25 para 10, pelo menos. E acabou que a gente teve que revisar para cima um pouquinho por causa dessa incerteza que gerou, o efeito que tem na inflação, né, dessa problemática política. Então, esse é um dos comentários que eles colocaram lá. Eles não citam as instituições, só colocam os comentários. A gente identificou porque a gente fez essa resposta. Aqui é de outras duas instituições que a gente também não sabe quais são. Aqui é o que a gente espera para a taxa Selic para agora em julho, né?
de ela chegar a 9,5%, ela está em 10,25%, ou seja, uma queda de 0,75, né, ponto percentual. A gente já está imaginando isso já desde o início do mês, até, na verdade, até um pouco antes. E aqui, como que o Bradesco, Santander, Itaú e nós estamos vendo a Selic para o fim de 2017. Nós estamos acreditando que chega em 8,5%. No início do ano, a gente imaginava que ela ia ficar ali em 9,75%. Lógico que vários eventos foram acontecendo, a gente teve que revisar. O Santander foi o que mais demorou para fazer a revisão. Eles até 6 de abril eles estavam esperando 9,75, né, e boa parte do mercado, a gente já estava acreditando que não tinha margem para você manter uma taxa Selic tão forte assim, com a conjuntura, com a inércia, né, da própria atividade fraca, né, da recessão. E mostrando aqui que a gente, lógico, tem algumas divergências, né, aí a questão subjetiva de opinião, né, mas mais ou menos alinhado com o que está sendo observado aí pelos agentes, né. É isso, gente. Eu vou quebrar o protocolo aqui rapidamente, porque o Nilban ele vai ter que sair daqui a pouco. E antes que ele saísse, eu gostaria, até a pedido do Lúcio, de primeiro demonstrar como é a ideia dessa apresentação. Acho que partiu de uma conversa do Lúcio com o Nilban. E o Nilban, então, disponibilizou a equipe econômica lá do banco para vir fazer essa apresentação aqui para a gente. E aí a gente vai ter suceder com uma análise conjuntural também sobre a dinâmica da economia do Distrito Federal. Mas, Nilban, primeiramente a gente queria agradecer, acho que foi uma excelente ideia. A Codeplan trabalha, você já conhece, já foi aqui da casa, sabe como é que a gente se debruça sobre não só os dados primários, mas todos os dados que envolvem o contexto da nossa economia, e trazer a visão também do BRB, do setor financeiro, sob o olhar a esses indicadores, a esses resultados e as perspectivas, as previsões, é um ponto muito importante aqui para os técnicos da Codeplan, não só para o debate da economia, mas também todo o subsídio que a Codeplan presta às ações e políticas de governo. Então, nosso agradecimento aqui, Nilban. Eu sei que você está com a agenda aí. Bom, obrigado, Justânio, pelas palavras. Boa tarde a todos. Realmente, essa apresentação aqui se deu graças a primeiro, um bate-papo que eu tive com o Lúcio, com o presidente aqui, dizendo da nossa equipe, eu à frente da diretoria financeira do banco, recebi uma proposta do nosso gerente de trazer a área de cenários para fora do BRB. Nós temos uma área de cenário, as pessoas trabalham já há muito tempo com isso, subsidiando trabalhos internos do banco, a diretoria, seja para entrevistas externas, estudos, né? Essa área já existe, mas ele trouxe até a gente uma proposta de levar isso, especialmente ao cidadão brasiliense, seja através dos órgãos públicos, seja através das entidades privadas. Eu fiz questão que fosse a primeira apresentação externa aqui na Codeplan. Então, essa é a primeira apresentação externa. Eu até falei com o presidente da época que seria a primeira, né? E só estou aqui, eu não viria aqui. Eu estou realmente estou com reuniões lá no banco, por isso que eu vou ter que sair 4 horas. Eu ainda quero ficar mais um pouquinho para assistir a sua apresentação, mas 4 horas eu tenho que sair porque eu não tive condições de desagendar todos os compromissos. Mas o Justânio me ligou hoje de manhã, me convidando, então, em nome do presidente também, eu agradeço muito. Eu trabalhei aqui durante 3 anos e meio, foi com grande prazer, e eu disse aos nossos colegas, né, vamos estreitar nosso relacionamento com a Codeplan, porque é uma empresa séria, uma empresa que detém vários servidores dedicados, e eu sei da seriedade que você trabalha aqui, os dados, sejam todas as pesquisas que são feitas, né? Então, eu fiz questão
que fosse aqui na Codeplan. É com muito orgulho, com muito prazer. Também foi muito prazer que eu revejo grandes colegas aqui, mas um que eu não via há muito tempo, que era o professor Coraza, que foi meu professor na Faculdade de Economia, e que ele estava na frente da CODAB, e em setembro saiu, eu fui lá visitá-lo, não estava mais, eu falei, poxa, cadê o Coraza? Então, prazer em revê-lo, professor. E o professor Aldo também, que nós trabalhamos aqui juntos, né? E parabéns aí pela condução. Eu vou ficar até 4 horas, aí vou sair a francesa, tá bom? Obrigado por tudo, gente. Posso ficar aqui? Eu sou canhota, é mais fácil. Ainda estou me habituando com esse microfone. Bom, boa tarde. Vou tentar ser um pouco mais curta do que vocês. E, na verdade, até acho que eu vou conseguir, porque dá uma inveja quando eu vejo as análises macroeconômicas, a quantidade de dados e de informação que tem, né? Porque quando a gente vai pegar para o Distrito Federal, isso é praticamente inexistente. Eu trabalho junto com a Sandra e com a Eurípides na parte de contas regionais e é sofrido para montar indicadores de nível de atividade e coisas do gênero. E não só isso, a gente também eu vou apresentar um pouquinho diferente. Minha apresentação ela vai ser um pouquinho sobre o que aconteceu nesse até o primeiro trimestre, ou quadrimestre do ano. Dado que a gente não tem dados, é muito difícil fazer projeções e tendências com a pouca informação que a gente tem. Então, basicamente, a gente ainda está num nível de tentar melhorar o diagnóstico para depois, a partir do diagnóstico, a gente começar a trabalhar com tendência. É o R ou é o para baixo? É esse. Então, o R é o... O roteiro é bem rapidinho, eu vou falar sobre a atividade econômica no Distrito Federal. A gente vai apresentar o IDECOM. O pessoal do BRB provavelmente não conhece, mas é um índice de desempenho econômico do Distrito Federal, que busca se aproximar do PIB ou do IBC-BR da vida, utilizando as pesquisas que a gente tem disponíveis do IBGE e algumas coletas que nós mesmos fazemos, para tentar chegar perto de algum PIB trimestral para o Distrito Federal, porque isso não tem, né? Então, a gente está tentando... O IDECOM ele tem uma série que ele começa a partir do último PIB disponível do Distrito Federal, que é 2014, então ele começa em primeiro trimestre de 2015. Vou falar um pouco das pesquisas de comércio e de serviço, que é o que o IBGE oferece e é mensal, e a gente já tem até abril, e não só o primeiro trimestre. Vou falar sobre o nível de preços, o IPC e o INPC em maio, e o mercado de trabalho, que hoje teve a apresentação da PED, né, que é uma pesquisa voltada, é uma pesquisa domiciliar, ou seja, a gente tem uma noção mais social da parte do emprego e desemprego, e eu vou mostrar um pouco os dados do CAGED também, que é aí o cadastro, né, uma declaração feita pelas empresas, então mostra um pouquinho mais do diagnóstico do mercado formal de trabalho. Enfim, sendo rápida, esse daqui é uma comparação que a gente faz, um gráfico que a gente faz de comparação entre o PIB Brasil trimestral e o IDECOM, tá? Como eu falei há pouco, não é exatamente comparável, porém a gente utiliza esse grau de comparação para ter uma noção como está a economia do Brasil e como está a economia do Distrito Federal, tá? É uma comparação primeiro trimestre sobre primeiro trimestre, segundo trimestre sobre segundo trimestre, então é uma base variável, né? E o que a gente vê desse gráfico aqui, basicamente, é que ambas as economias elas estão no negativo já faz mais de 2 anos, né? Que o Brasil sofre mais com a crise do que o Distrito Federal, o que acaba sendo uma tendência devido à característica de serviços públicos que nós temos aqui e a economia toda que acaba ocorrendo em volta do próprio serviço público, né? E a outra coisa que a gente vê é que isso muda agora no primeiro trimestre de 2017. Né? Primeiro trimestre de 2017, enquanto a economia brasileira ela cai menos 0,4% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, a economia do Distrito Federal cai 1,6%. E a gente vai ver no próximo slide a razão disso. A razão disso é que a economia brasileira, quando ela tem esse resultado, o PIB no primeiro trimestre de 2017, ele advém
basicamente da agropecuária, que tem um grande crescimento, e na indústria, que tem uma queda, tem uma redução, porém não tão grande como o Distrito Federal, esse arrefecimento dessa queda aqui da indústria advém basicamente da extrativa mineral, né? Ambos segmentos eles estão ligados a preços de commodity, ao mercado de commodity internacional. A melhoria da demanda, a gente viu agora, falando um pouco sobre a economia internacional, que está melhorando as perspectivas de crescimento. E isso faz com que aumente a demanda e aumente o preço. E isso fez com que o PIB brasileiro ele acabasse tendo um resultado melhor do que o PIB do Distrito Federal. Por que isso? Porque no Distrito Federal nem a extrativa mineral tem algum tipo de peso dentro da economia do distrito, nem a agropecuária, que teve um crescimento de 10% no Distrito Federal, só que com peso de 0,4 ele acaba não gerando um resultado ou um impacto muito grande no resultado geral. Tá? De outra forma, de outro lado, o que a gente vê é que o PIB de serviços e o PIB do Brasil e o PIB e o IDECOM do Distrito Federal, eles estão bem parecidos. Eles estão bem parecidos, de menos 1,7 e menos 1,5. Tá? A grande diferença que a gente tem aqui é que a gente mostra que houve uma certa estabilidade da administração pública, tá? Mostrando esse 0,5, a gente não pode realmente considerar que houve um grande crescimento, isso é basicamente a estabilização da crise. E essa queda de 1,5% ela advém em muito devido ao comércio, que tem uma queda de 8% no primeiro trimestre, comparado ao mesmo período do ano passado. Tá? Se a gente vai tentar entender de onde que vem esse comércio, essa queda do comércio, utilizando aqui a pesquisa mensal de comércio do IBGE, e aí a gente já está falando de abril, não é mais do primeiro trimestre, a gente vê que é o segmento de hipermercados e supermercados que tem sofrido uma grande queda. Né? Essa queda ela se dá em todos os bases de comparação, ou seja, que a gente consegue perceber que está numa ladeira, né? E essa queda, esse segmento ele está muito ligado à renda, né? Ao rendimento do trabalhador e, enfim, da população, não só do trabalhador. Outro segmento que sofreu bastante no último ano foi o de imóveis. Dá para ver que teve uma queda acumulada de quase 20%. Apesar de ter mostrado uma recuperação em abril, ela mostra que em um ano ainda não conseguiu se recuperar. E aí esse segmento de imóveis aqui, muito ligado à oferta de crédito, né? E muito ligado também à própria construção civil. Ah, sim. Estou falando sempre do Distrito Federal, já saí do Brasil, provavelmente comparação de Brasil não vai ter tão cedo. Desculpa, não. Enfim, e aí aqui com isso a gente tem o volume de vendas no comércio varejista, ele está negativo tanto em abril sobre abril, como no acumulado do ano, como no acumulado em 12 meses, a gente está com uma queda aí em torno de 10% do comércio. Tá? Se a gente inclui segmentos como de venda de veículos, motocicletas, partes e peças e material de construção, que aí a gente chama de comércio varejista ampliado, a gente, no caso, o IBGE que chama, né? A gente vê que tem uma mudança de panorama aqui. Há um crescimento em abril, um crescimento bom em abril, tanto em veículos como no material de construção, só que quando a gente vai ver isso no acumulado em 12 meses, a gente ainda está com queda. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o setor está em plena recuperação. Tá? Quer dizer, está voltando àqueles patamares anteriores, porém, a gente não pode falar que isso é crescimento nem expansão. A gente está falando, basicamente, que isso daqui é uma recuperação de uma situação que já estava bastante retraída no ano passado. O IBGE também divulga a pesquisa mensal de serviços, tá? Que é a parte, e aí não engloba comércio. E o que eu quero mostrar aqui com a pesquisa mensal de serviços é que novamente, a gente tem... Bom, primeiro que esse quadro aqui ele é todo negativo, né, todo vermelhinho, dá para ver que todos os segmentos eles estão bem retraídos, a gente está numa situação não muito boa.
E o que eu quero mostrar aqui para vocês é que, tanto em abril, no abril sobre abril, como no acumulado do ano, a gente tem uma queda maior do que o acumulado em 12 meses. Isso aqui, em geral, significa que a gente tem um efeito base, né? Aconteceu alguma coisa ano passado que a economia estava mais alta, né? O nível de atividade estava mais alto do que está agora. E a gente consegue ver isso pelo gráficozinho que eu montei com o índice de serviços. Isso daqui já é dessazonalizado, né? E a gente consegue ver que no primeiro trimestre do ano passado, aqui no Distrito Federal, tem um pico de atividade, né? De volume de serviços aqui. Nessa época eu estava trabalhando, no ano passado eu estava trabalhando com transporte, eu lembro que a cada pesquisa de serviços que aparecia, a gente via o Distrito Federal, a gente via muito transporte aéreo entrando aqui como crescimento, né? A gente tem no Distrito Federal, no passado, uma situação de crise política e a movimentação política, naquele período, até o impeachment em abril, Brasília estava bastante conturbado, né? Então, a gente não consegue ver isso desagregado no IBGE, nessa pesquisa mensal de serviços, mas houve um crescimento grande, provavelmente, em restaurantes, alojamentos, hotéis e também o próprio transporte aéreo, que ele entra no setor de serviços, e o valor dele, dado que o volume de vendas ele é, na verdade, o faturamento deflacionado, ele também influencia nesse resultado. Então, basicamente, o que a gente vê é que a gente está com uma queda no volume de vendas, só que ela não é uma queda tão grande como parece mostrar ali aqui nesses dados de abril e o acumulado no ano, né? Melhor a gente dar uma olhada no acumulado em 12 meses, justamente para tentar, justamente que em 12 meses esse pico aqui ele acaba se diluindo ao longo do ano. Tá? Bom, isso é sobre nível de atividade. Agora, falando um pouco sobre nível de preços. Inflação, PCA no Distrito Federal tem acumulado em 12 meses 4,4%, o Brasil está 3,6%, está bem acima do Brasil, porém está dentro da meta, porém está super comportado. O que está pressionando a inflação no Distrito Federal, o que a gente consegue perceber, basicamente, são serviços de saúde. A gente está falando aqui de planos de saúde e fármacos. Isso aqui tem sido uma constante dentro das análises do IPCA de Brasília. Os planos de saúde têm sempre pressionado para cima a inflação. E, quando a gente olha o INPC, a diferença de IPCA e INPC, IPCA é a cesta de consumo para famílias de até 40 salários mínimos, né? E o INPC até 5 salários mínimos, ou seja, uma população com menos dinheiro, né? Um rendimento menor. O que a gente vê aqui, o que pressiona o INPC, diferentemente do IPCA, é o transporte. Tá? E aqui eu estou falando basicamente de transporte urbano. Essa população depende mais do transporte urbano coletivo. E houve um aumento das tarifas que estavam congeladas fazia bastante tempo no Distrito Federal. Houve um aumento em fevereiro, e isso faz com que você tenha aí essa pressão em que a inflação de transporte está o dobro do acumulado em 12 meses da inflação dessa classe da população. Em relação à inflação, é isso. De maneira geral, a gente está vendo um comportamento equilibrado dos preços e de acordo com aquilo que mostra o Brasil. Tá? Então, não está muito fora do caso brasileiro. Bom, a gente viu agora o nível de atividade está ruim, a inflação está ok. Como é que está o mercado de trabalho? A gente viu hoje a PED, né, quem teve a oportunidade de assistir a apresentação do Jussânio. A gente fechou maio com 338 mil desempregados ou desocupados. Tá? Isso significa uma taxa de desemprego de 20% em relação à população economicamente ativa. Tá? E essa taxa de 20% ela vem ocorrendo, se eu não me engano, faz 3 ou 4 meses, né, de fevereiro para cá, ou março para cá. Ou seja, a gente está com uma estabilidade da taxa de desemprego no Distrito Federal. Isso advém não porque você tem um aumento... Desculpa. Isso advém não porque você tem uma redução de ocupados, e sim porque você tem um aumento das pessoas ingressando no mercado de trabalho.
né? O Jussânio falou extensamente sobre isso. O movimento em que, dado que uma pessoa sai do mercado de trabalho ou é demitido dentro da família, as outras pessoas vão ingressar no mercado para poder ajudar na renda familiar, etc. Dentro também, junto com a demografia natural. Isso acaba gerando, a gente consegue ver aqui que o nível de ocupação ele tem aumentado junto com a taxa de desemprego. Isso aqui é de dezembro, né? Então há um aumento da taxa de desemprego, mas há um aumento do nível de ocupação. Ou seja, o que a gente está falando é justamente desse aumento da taxa de participação no mercado de trabalho. E uma coisa que é interessante, quando a gente vê que há um aumento de ocupados no Distrito Federal, é ver qual é a qualidade dessas ocupações, né? E o que eu mais vejo, e o que eu acho mais interessante na PED, em relação ao CAGED, é justamente ver o mercado informal, né? Porque isso é muito difícil a gente ter registros. E o que a gente está vendo aqui é que, no setor privado, tem um aumento tanto do trabalhador sem carteira assinada, como dos autônomos, que muitos deles não são formalizados, eles estão trabalhando, eles abrem uma vendinha, eles vendem marmita, mas eles não fazem esse movimento de formalização, e dos empregados domésticos, que é pessoas que antes ou deixaram de trabalhar, ou estavam no comércio, ou no setor de serviços, e agora voltam a ser empregados domésticos. Então, a gente tem essa característica aqui de ter um aumento na ocupação, mas não é uma qualidade muito boa do tipo na ocupação que a gente está falando. E isso a gente pode ver também junto, quando a gente fala em qualidades não muito boas, a gente pode ver isso também porque justamente o assalariado que não tem carteira assinada e o autônomo são os dois agentes aqui, os dois atores que estão perdendo renda, perdendo poder de compra, em termos reais, aqui a variação em termos reais. E a gente vê que, justamente, os trabalhadores que não têm algum tipo de proteção social e os autônomos, que provavelmente são aqueles que ou saíram de uma situação de trabalho com carteira assinada e foram abrir a própria empresa, acabam se deparando aí com uma situação de queda da renda. Tá? Não só isso, esse dado aqui da PED é muito legal, porque ele mostra justamente o que acontece quando a gente está numa situação de crise como a que a gente está vivendo agora. Né? O aumento do mercado informal de trabalho, seja via assalariados sem carteira, seja via autônomos, ele tende a afetar a população mais pobre. A crise uma crise econômica sempre tende a afetar a população mais pobre, e a gente consegue ver isso justamente pelo rendimento médio dos 10% mais pobres do Distrito Federal e dos 25% mais pobres do Distrito Federal, que são as únicas duas classes que têm queda de rendimento real. Né? Isso daqui é um reflexo, é uma fotografia do que uma crise econômica pode fazer com uma população, né? Torná-la mais pobre, tornar os pobres mais pobres, basicamente é isso. E, quando a gente está falando de mercado de trabalho, lembrando que isso daqui a gente está falando da PED, é uma pesquisa domiciliar, ou seja, as pessoas que moram no Distrito Federal, se elas estão ocupadas, se elas não estão ocupadas, em que tipo de trabalho que elas estão. A gente pode falar também do CAGED, que é a declaração das empresas. E aí, no caso, a gente está falando de pessoas que estão empregadas, mas que não necessariamente residem no Distrito Federal, elas podem morar em cidades da região metropolitana, que não é Distrito Federal. E a gente está falando somente do emprego formal, ou seja, de carteira assinada. E o CAGED também não faz declaração de servidor público. Tá? Então, toda vez que a gente analisa dados do CAGED, a gente não pode... a gente tem que ter em mente que esses dados eles não estão entrando aí movimentações movimentações de servidores públicos em geral. Esses dados de administração pública que a gente tem aqui são dados que são exceções. Tá? Enfim, o que a gente vê aqui no mercado de trabalho, que já saiu, o Ministério do Trabalho divulgou isso faz umas 2 semanas, para maio de 2017, é que o Distrito Federal teve uma redução ou um fechamento do número de vínculos empregatícios, de postos de trabalho, de mais ou menos 1.000 empregos. Tá? O Brasil aumentou em 34 mil.
Tá? Então, a gente está, em relação... Em maio, a gente está na contramão do resultado brasileiro. Só que a gente pode perceber que, em abril, por exemplo, a gente teve crescimento, né? Abertura de novos postos de trabalho. O que isso daqui significa? O mercado de trabalho do Distrito Federal, e isso tem acontecido no Brasil também, ele tem oscilado entre quedas e entre aberturas e fechamentos, né? Cada mês é uma surpresa. E isso é bem um sinônimo de um mercado que está se estabilizando, né? Um ajuste das empresas. Algumas empresas começam a se recuperar, outras ainda estão em queda, então isso acaba gerando esse movimento de ajuste mensal até realmente voltar para uma recuperação mais continuada e mais sustentada. Bom, tirando que a gente teve essa queda, eu acho que é interessante a gente ver que, no ano, a gente está aumentando, tendo abertura de mercado no mercado formal de trabalho, de postos de trabalho. Tá? Essas aberturas, né, essa criação de vagas, ela advém do setor de serviços. E não é o comércio, obviamente, a gente viu aí o resultado do comércio, o comércio está muito ruim no Distrito Federal, mas ele vem do segmento de outros serviços e vamos ver quem são os outros segmentos de serviços que estão criando vagas, e a gente vê ali, serviços de saúde, né? Que é justamente o grupo que tem pressionado a inflação, ou seja, tanto a inflação estar mais alta no grupo de segmento de saúde, como você ter um aumento de empregos aqui, isso daqui mostra que é um dos únicos segmentos de Brasília que está conseguindo resistir na crise, e tanto que está resistindo, que está conseguindo ter margem para aumentar seus preços, né, frente a outros segmentos e outros grupos e mercadorias que não têm essa condição e essa margem. Moral da história, uns passinhos ainda para seguir. Gente, é isso. Muito obrigada. Tentei ser rápida. Vamos recompor a mesa? Professor, poderíamos chamar o IEG e a Alessandra também para fazer parte da mesa, por favor. Tem mais uma cadeira ali. Professor, passa essa cadeira. Não, pode ficar aí. Só pode ficar. Alessandra, senta aí. Está desligado, acho que acabou a bateria. Bem, como de costume, né, eu quero cumprimentar a mesa, aqui, os apresentadores, né, aqui a Alessandra, os nossos amigos do BRB, que, pela exposição mais ampla da economia, e depois centrando os dados no Distrito Federal, que tem esses problemas que a Clarissa acabou de nos mostrar, não é? Uma coisa interessante que talvez fosse importante ouvirmos aqui, um dado que também vai refletir como a economia está se comportando, são os depósitos no nosso banco, não é? Como é que está se dando, se há um crescimento, um decréscimo, etc. E também um pouco da inadimplência, que eu acho que eu vi um dado, mas queria que nos detalhasse um pouco em que setores a inadimplência é dada, né? Porque, sem querer ser pessimista, eu vi, andando na W3 Sul, lojas fechadas, etc. E no último encontro que houve do CDS, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, eu vi uma forte queixa por parte de empresários, mas muito contundente mesmo, sobre as dificuldades que o empresariado encontra ou para fechar uma empresa ou mesmo para abrir. Então, depois, em outro momento, o governador declarou que vai simplificar tanto esses registros, não é, de maneira que possa dinamizar a economia. Quer dizer, o Distrito Federal, como na abertura eu falei, ele tem um vínculo grande com o que acontece no governo federal. Se o governo federal fecha as torneiras, nós temos um problema não só nos depósitos do BRB, como em todo o sistema bancário, não é? E, sobretudo, nos gastos, porque na PED que se apresentou de manhã, apresentou um decréscimo do pessoal empregado no governo federal,
que é justamente o pessoal que tem mais alta renda e, geralmente, tem um emprego no plano piloto. Então, quer dizer, e depois, em outro momento, mais adiante, o grande peso do desemprego das áreas que o DIESE divide, digamos, o bolo de emprego na mais alta renda do plano piloto, Lagos, Norte, Sul, a área ortogonal, Sudoeste, etc. Um segundo componente é de cidades com renda média alta, depois um setor de renda média baixa, e aí os pobres, né, que são geralmente geograficamente os mais distantes do plano piloto, que tem mais baixa renda e aonde o desemprego chega a ser, Clarissa, 3 vezes maior do que o do plano piloto. Aqui é 9,1 no período, não é? Não no mês, mas no período, e lá é 24%. De maneira que temos um desafio, né? A economia é toda muito solidária nessas questões. Se há desemprego, não há. Se há desemprego tão forte, você não tem quem consuma. Aí, então, por isso também, você, numa análise simplista, as lojas fecham, porque não tem consumidores. Então, já ouvi uma conversa aqui, no passado, nos Estados Unidos, a indústria automobilística era moldada pelo seguinte: eu vou dar altos salários para os meus empregados para eles comprem o meu produto, né? Foi uma coisa mitológica que se atribuiu, que, aliás, eu li no trabalho Minha Vida, do Henry Ford, que foi o que tocou a indústria mais automatizada nos anos 20 e 30. Então, quer dizer, se nós não distribuirmos renda de alguma maneira, a nossa vida se complica em todos os setores. Bem, eu vou passar a palavra para quem deseja fazer uso. Tem alguém da imprensa que queira fazer algum questionamento para os expositores? Não? Então, eu abro a palavra para quem se inscrever. Por favor, habilite-se. Alexandre, você que... Depois da Clarissa? Então, vai. Não há dúvida, gente. Eu estou cheio de dúvidas. Lá está. Por favor, identifique-se para a questão da gravação, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou a Maria Cristina, sou conselheira do Conselho Regional de Economia. Primeiramente, eu queria parabenizar e fiquei otimista de ver essa equipe jovem, né, detendo assim, tantos conhecimentos. E dizer o seguinte, que isso é muito bom, porque, como eu sou pioneira, e realmente a gente é mais voltado para a esfera federal. Então, repensar e estudar o Distrito Federal e ter dados, como a Clarice falou, é fundamental para a gente pensar em qualquer plano de desenvolvimento econômico e social para o DF. A minha pergunta é o seguinte, mais em relação sobre a questão das linhas de crédito que o BRB teria para financiar as micro e pequena empresa. Como é que está essa interação dessas linhas de crédito junto aos programas de governo da região integrada que a gente tem, que agora é a região metropolitana? É mais isso, essa questão de estimular. Porque a gente estava pensando, Dia do Economista, viu, Jussânio, aqui o Coraza, a gente ir para a rua, e é uma das nossas tradições, e mostrar para a população, tipo assim, um balcão de negócio, falar um pouco com os microempresários, porque eu entendo que a saída começa por aí. Obrigada. Falo aqui um pouquinho do crédito, apesar de não ser lá exatamente da minha área, mas como falo pelo banco todo, né? Bom, a gente pode observar que nos últimos 2 anos houve um movimento não só de todo o mercado bancário em relação às pessoas físicas, como a gente pode observar na apresentação em relação à elevação da inadimplência, e o mercado ele se tornou, de certa maneira, um pouco mais restritivo na concessão de crédito para a pessoa jurídica, dada a situação econômica que vinha ocorrendo no país e que vem ocorrendo até então. Bom, em relação à questão de financiamentos, todo banco conta com diversas linhas de financiamento para capital de giro, tem linhas também, operacionaliza linhas de microcrédito também,
dentro lá da nossa estrutura. Tá? Então, assim, o banco está sempre à disposição para ouvir, né, e tentar atender da melhor forma possível os micro e pequenos empresários, que a gente sabe que é o grande motor da economia local, né? Não sei se respondi a sua pergunta por completo. Obrigado. Sim. Aí você me pegou, porque... Mas no nosso site tem as taxas aplicadas, porque depende muito do perfil do cliente, né? Depende do nível de relacionamento que ele tem com o cliente. Isso pode ser negociado também com o gerente lá na nossa rede de agências. Aí, realmente, taxa, vou ficar te devendo. Tá? Quem mais se habilita em questões? Alexandre, por favor. Estava esperando os Chicago Boys aqui falarem, mas eles não falaram. Meu nome é Alexandre Brandão, sou economista da Codeplan, da Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais. Mas gostei muito da apresentação, acho que dava para fazer um debate muito interessante entre a visão do banco, mais ligado ao business, ao negócio do banco, e a visão aqui da Codeplan, da nossa colega, que mostrou um pouco das especificidades do Distrito Federal, né? E, nesse sentido, queria desafiar um pouco o pessoal do banco a pensar um pouquinho fora da caixa, pensar fora do que a FEBRABAN pensa, entendeu? A gente estava fazendo um trabalho sobre construção de cenários, e uma das coisas que eu vi que são mais importantes, até o estudo da Larissa também mostrou em relação a compras, é que a gente tem uma vinculação muito grande com a taxa de juros, com compras, enfim, com toda uma parte da economia real. E eu vi que vocês estavam falando muito, assim, meio subrepetidamente, que quanto menor a taxa de câmbio, melhor. E tem alguns economistas que falam que, olha, talvez a taxa de câmbio ideal para você desenvolver uma atividade econômica seja 3,80, seja até 4. E eu vi você desejando um pouco uma taxa de juros mais baixa. E eu não sei se isso é bom para a atividade econômica, entendeu? Eu acho que o pouquinho que teve do ano passado de recuperação foi com uma taxa de câmbio um pouco mais depreciada. Então, queria que vocês comentassem um pouco isso, que vocês fossem ver. Talvez o melhor nem fosse olhar para a taxa de câmbio pura, mas olhar para uma taxa de câmbio relacionada com alguma coisa, com salários, enfim. E o outro desafio, que eu acho que é importante para o banco pensar quando a gente está pensando em economia real, é que não dá para a gente olhar para a Selic. Se você pegar e olhar a Selic, que vocês estão mostrando, e pegar a inflação nos próximos 12 meses, a gente tem que olhar para a taxa de juros real, e a taxa de juros real, de repente, até está aumentando, dada a queda brutal da inflação. Então, se vocês pudessem ajudar a gente na construção de cenários, eu ia dizer para, assim, pensar um pouco qual seria a taxa de câmbio de equilíbrio ou ideal, enfim, alguns economistas não gostam muito da questão do equilíbrio, mas uma taxa de câmbio boa para a atividade econômica e uma taxa de juros real, que olhasse não apenas a Selic, mas que olhasse as perspectivas da inflação nos próximos 12 meses. Ok, obrigado. Bom, apesar de eu não ser economista, tá, eu me interesso muito pela área. Comecei a minha vida acadêmica na Faculdade de Economia, não fui para a contabilidade. Mas me interessa muito esse assunto. A questão do câmbio, aí, no meu entendimento, talvez a minha equipe tenha um entendimento diferente, a gente tem as duas pontas. Por um lado, é bom a gente ter um câmbio depreciado, porque teoricamente, a gente vende muito para fora, e isso ajuda a atividade econômica. Por outro lado, um câmbio baixo é importante porque muitas empresas trabalham tem um parque tecnológico que muitas vezes vem de fora. Então, isso também facilita para que as empresas vão lá fora e comprem esses equipamentos. Então, tem essa questão aí que sempre vai ser uma briga, né? Ou deprecia-se o câmbio, ou aprecia-se o câmbio para poder, de repente, num movimento que você tem juros baixos, inclusive, para buscar recursos para investir na sua empresa. Com relação à taxa real, eu vou passar aqui para o IEG também, para dar opinião, e para a Alessandra continuarem. Alexandre? Bom, a nossa intenção no caso do câmbio é porque quando a gente está aparecendo, realmente dá algumas percepções, mas a ideia nossa aqui não foi
a questão de um desejo de taxa de câmbio ideal. Na verdade, a gente estava querendo mostrar a taxa de câmbio como um componente de risco para o país, né? Uma taxa de câmbio, quando deprecia demais, mostra que aquele país está um pouco arriscado, tanto para investimento externo quanto até mesmo interno, né? Então, você deixa mais incerto a previsibilidade, tanto das empresas quanto das famílias. As famílias é mais palpável a gente ver essa questão do câmbio para quem vai viajar para fora, né? Acho que é o exemplo mais próximo que a gente pode passar. E para a empresa, é aquilo que o Hugo falou, né? Você tem duas vertentes. Você tem os exportadores, aí tem o agronegócio que influencia bastante, que quando maior o câmbio é melhor para eles. Mas a gente também olha aqui para dentro. A gente tem um grau de industrialização no país que também não permite uma taxa de câmbio muito depreciada. Mas assim, a ideia nossa foi trazer assim, em termos de componente de risco. É difícil ter uma estimativa de taxa de câmbio que favoreça a economia como um todo, ou seja, que ela não pressione muito a inflação e, ao mesmo tempo, também não prejudique as empresas ou as famílias que estão aqui, tanto para quem quer importar quanto para quem quer exportar. Mas assim, a nossa ideia na questão do câmbio foi essa. A gente depois pode trazer uma taxa de câmbio estimada, né, de que seria apropriado para o que é a realidade do país, né, hoje, que não afetaria nem quem exporta nem quem importa, ou seja, seria bom para a economia como um todo. Com relação aos juros reais, a gente pode depois trazer isso. Realmente existe essa problemática. O Banco Central e o meio financeiro tem discutido bastante isso, inclusive por conta dessa incerteza mais recente, essa problemática da delação da JBS. Era esperado que essa taxa de juro real fosse diminuindo, justamente para propiciar até o microcrédito, que igual a colega citou, né, que é importante, né, porque quando você tem uma taxa de juro real menor, você incentiva esse crédito ir para a economia mesmo verdadeira, né, aquela real que a gente fala entre aspas, né, mas dessas pessoas, né, que a gente vê, do que deixar esse dinheiro no sistema financeiro, porque, na verdade, isso não é bom também ficar tudo dentro do sistema financeiro, né? A economia tem que ser boa para todos. A gente pode trazer também esses números, né? Como é que está vindo. Eu lembro que, historicamente, não é justificando, mas assim, o nosso patamar hoje de taxa de juros real, eu acho que está em torno de 4,5% a 5% atualmente. Não é para justificar, não é para falar que é bom, mas assim, a gente já, se olhar historicamente da década de 90 para cá, a gente já teve taxa de juros real muito pior, né? Então, assim, a gente está num processo que a gente enxerga de melhora de médio e longo prazo. Então, a própria redução da meta de inflação do Banco Central, ela tem uma força simbólica para quem está acompanhando e vê, né, a economia como um todo, muito grande, porque a ideia dela é justamente isso, trabalhar nesse juro real menor, cada vez menor, chegar para padrão, convergir para nível de, pelo menos, países semelhantes igual ao nosso, né, em nível internacional. Mas a gente pode trazer numa próxima visita, né, aqui, e a gente traz também, ver se consegue também até estimativas de taxa de juro real. Mas eu concordo que infelizmente, ainda é elevada, pode melhorar mais, mas já teve muito pior, né? Então, a gente tem tende a ter um viés, eu particularmente, né, como técnico, eu tendo a sempre ter um pouquinho de mais de visão otimista, né, com relação à vida e principalmente afeta a minha área, né, da economia. Mas lógico que contra fatos é difícil, né, você ir contra, né? Mas a gente tenta trazer esses dados mais estimados para você. Você quer complementar? Okay. Na verdade, levantando uma dúvida aqui, porque hoje saiu o Conselho Monetário, reduziu a meta de inflação, né, para 4,25 em 2019 e 4 em 2020. Né? A minha dúvida é a seguinte, diante desse cenário mais incerto aí de aprovação da reforma da Previdência, vocês acham que é realmente factível a
atingir essa meta de inflação a 4% em 2020, sendo que com pouca perspectiva de aprovação, que a maior sangria que a gente tem hoje das contas fiscais é a Previdência, né? Qual é o risco que vocês colocam para essa meta acabar não sendo atingida, que vocês pensam a respeito? Sim, acho que a gente acredita que é possível, sim, atingir. O que a gente falou das reformas, inclusive, que nesse ambiente que a gente tem hoje, realmente já a política está muito instável, mas que no ano que vem é ano de eleição, que a expectativa é que o presidente que assuma toque as reformas e a gente consiga estabilizar essa parte. Fora isso, as outras medidas econômicas têm sido adotadas para que a gente consiga se manter nesse quadro estável. Então, eu acho que o Banco Central tem trabalhado bem direitinho para que a gente consiga chegar nessa meta de 4% em 2020. O Hugo estava até lembrando bem aqui, né, essa questão da regime de recuperação fiscal, que nada mais é do que o governo federal flexibilizar os estados que estão com um problema de caixa mais severo em renegociar. Então, essa própria renegociação, acho que já alivia, pelo menos no curto prazo, né, as condições financeiras dos estados, e isso, logicamente, repassa para a população, né, que é quem está sofrendo mais. E outra componente importante da reforma da Previdência, a gente, lógico que a eleição é muito incerta, né, muito indefinida, ainda a gente está um pouco mais de um ano, né, das eleições. É difícil você imaginar assim, que tipo, um Bolsonaro vai ser eleito, mas há 2 anos atrás, nos Estados Unidos, eles também riam, né, quando o Trump estava lá como candidato e ele foi eleito, né? É difícil, eu não gosto de fazer esses paralelos, mas a gente também está sujeito a ter, entre aspas, né, um aventureiro na presidência. Não é, por enquanto, que acho que as pessoas imaginam e quem tenta chutar a eleição para 2018. Porque acho que as condições estão tão complicadas e precisa ainda de fazer alguns ajustes na economia, reformas, estruturar instituições ainda mais de forma melhor, que eu acredito que, em princípio, a gente acha que a população deve escolher algum candidato que vai tocar um mínimo de agenda de reformista, né? Ou seja, estruturar para a economia caminhar para padrões mais mesmo internacionais. Lógico que pode surgir um aventureiro, pode. Se ele vai conseguir também fazer muita coisa, acho um pouco complicado, porque o Trump também está tentando e ele esbarra em algumas situações, né? Mas é isso, assim, a gente acredita que, de uma forma ou de outra, essa questão da Previdência, infelizmente, ela vai ter que ser enfrentada, porque o país, acho que vocês têm até pesquisa demográfica, sabe até melhor do que a gente, mas a gente sabe que a população está envelhecendo, a gente não está tendo mais jovens para trabalhar, para pagar, né, dada a lógica hoje da Previdência, né, que quem entra paga quem já está aposentado. Então, eu acredito que é uma reforma que vai ser imposta a qualquer candidato que seja eleito em 2018. Então, posso estar sendo um pouco otimista? Sim, mas eu acho que contra fatos não vai ter jeito. O cara vai ter que enfrentar, a pessoa que assumir vai ter que enfrentar. Mais alguma questão? Boa tarde a vocês. Meu nome é Thiago, sou aqui da diretoria de estudos socioeconômicos da Codeplan e queria parabenizar pela apresentação. Só que eu senti um pouco de falta dos indicadores do governo, porque vocês colocaram ali câmbio, colocaram os juros, mas uma coisa que está todo mundo olhando nesse momento é a questão dos gastos do governo. Então, achei que faltou uma parte de vocês colocarem esses gastos, principalmente o da Previdência, né? Porque isso vai determinar muito como que o país tem que se comportar para frente a esses gastos, principalmente a mudança demográfica que ela está chegando. A gente já sabe que
se passar uma reforma frágil, ela não vai ser suficiente, mesmo essa que vai passar, ela já vai ser questionável o prazo de validade dela. Então, a gente tem um problema muito mais estrutural de gasto, que não é só a Previdência, é o gasto do governo como um todo. Então, só queria tocar nesse ponto, que seria interessante você trazer essa informação para fazer essa análise, até também para a questão dos juros, né? Porque a gente sabe que o país ele gasta muito com os juros. O déficit nominal é enorme. Se a gente já está tendo um problema no primário, então o nominal é desastroso. Então, acho que trazer essa análise é um pouco mais interessante, e também para poder fazer mais perspectiva de longo prazo, que aqui a gente está vendo o que vai acontecer agora, né? 2018, 2019, 2020. Então, qual que seria mais a perspectiva para além disso? Quem sabe 2030? Qual que é a estratégia do Brasil de longo prazo? Será que é só sobreviver a cada probleminha que a gente tem, fazer uma reforma aqui, uma reforma trabalhista ali, uma reforma da Previdência acolá, e ir empurrando com a barriga e não ter uma estratégia de longo prazo? É só cuidar dessa questão? E um pouco para falar ali eu sou um pouco mais pessimista, então eu acho que o Brasil não vai ter muito problema para atingir a meta de inflação lá para 2020, porque eu não vejo a gente crescendo muito. Se continuar desse jeito, para mim, a gente não vai crescer muito mais. Tá bem difícil a perspectiva, a instabilidade política e tudo mais. Não vejo a gente crescendo muito mais. A inflação caindo muito rápido, os juros não caindo na mesma velocidade, porque você tem essa incerteza, vai segurar o câmbio, você vai segurar os juros por causa da instabilidade, mas daí a inflação está caindo, o juros real fica alto. Enfim, eu não estou muito animado com essa questão, mas é mais por aí. Você quer falar? Eu falo também. Seu nome mesmo? Tiago, né? Não, Tiago, obrigado pelas considerações. Só não completar a pergunta dele, porque ela trata também da questão dos gastos públicos e, na verdade, adicionando um elemento à questão da Previdência, que é a sustentabilidade da PEC do teto diante da iminente não aprovação da reforma da Previdência. Então, só para vocês acrescentarem esse ponto quando forem responder ele. E também uma outra pergunta mais relacionada às condições para uma nova agenda reformista. Assim. A gente teve uma janela de oportunidade importante agora, que era um pato manco, um governo com poucas perspectivas de se reeleger, com baixíssima popularidade e altíssimo apoio no Congresso. E isso seria uma janela de oportunidade grande para uma agenda reformista. Uma outra janela de oportunidade a gente teve num outro momento anterior, mas em condições diferentes. Num governo com alta popularidade e também excelente parcela de apoio dentro do Congresso, que foi basicamente com Lula. Assim, então, a gente perdeu uma primeira janela de oportunidade com um presidente com muita popularidade, que tinha gordura para queimar, e agora uma segunda com o presidente que fez a melhor gerência de coalizão na história do presidencialismo pós-88, que é o Temer. E a gente perde de novo essa janela de oportunidade. Eu queria entender de vocês como que vocês estão enxergando essa perspectiva de uma nova agenda reformista a partir de 2018. Eu, de antemão, já coloco que eu não concordo que ela seja viável, mas eu queria entender as razões de vocês para acreditarem nessa nova janela. Bom, agradeço as considerações a respeito da necessidade da gente incluir alguns outros conteúdos na nossa apresentação. Com relação a fazer projeção de longo prazo, hoje em dia está tão complicado, que se eu abrisse aqui a apresentação que eu fiz para a diretoria do banco, que a gente fez para a diretoria do banco, exatamente no dia que saiu o vazamento dos áudios do Joesley, no final do dia eu liguei para o presidente do banco e falei: presidente, tudo que eu falei hoje de manhã foi mentira. Foi isso que eu falei, começou a rir, né? Porque foi tudo por terra. A gente vinha com uma apresentação falando das questões das reformas, né, que a cada dia que passa
vai se apequenando, né? Então já se fala em passar a reforma da Previdência, por exemplo, só com a idade mínima, né? A reforma trabalhista também com uma série de alterações. Assim, é muito complicado para a gente também projetar alguma coisa, às vezes até para a semana que vem. A gente tenta fazer o melhor possível mesmo, né? Só trazendo essa questão do fato de uma reunião de diretoria, que a gente estava estabelecendo algumas estratégias e tudo que a gente falou, inclusive taxa de juros, tudo, foi por terra de meio-dia até as 6 da tarde, né? Então, eu vou passar aqui para o IED para ler, para eles complementarem também o questionamento de vocês. O que o Hugo falou aqui realmente é até engraçado, mas foi isso mesmo que aconteceu. A gente apresentou de manhã e à noite teve aquela confusão toda. O Hugo ainda estava no banco e fez essa alegação para o presidente. A gente ficou com medo de colocar alguns dados fiscais aqui, da apresentação fica muito extensa, muito comprida, mesmo porque a gente não sabia muito bem como que seria levado e tocado, né, o tempo de vocês e tudo mais. Mas a gente tem lá esses números do governo federal, né, das contas, e mostra realmente bem nítido que as despesas previdenciárias são realmente o cerne, né, o problema mesmo, e elas, se não for feito nada, vai chegar um momento que o teto não vai para o beleléu, né, desculpa a palavra, mas não vai ultrapassar. O teto foi uma coisa bem curiosa que Frederico, né, você comentou. O teto, a PEC do teto, na verdade, ela transitou numa velocidade que nunca se viu mesmo, né? Uma PEC uma proposta de emenda da Constituição, geralmente ela leva bem mais do que 6 meses ou 8 meses para ser entre a proposta e ser aprovado, né, tudo ok. Se você olhar historicamente, então realmente o atual presidente ele conseguiu uma coalizão congressual muito forte. Eu não te confesso que a gente não lembro de ter estimativa assim, em que momento a Previdência, se nada for feito, quando é que vai estourar a PEC do teto, né, agora com ela aprovada. A gente tinha uma estimativa das contas públicas com a reforma da Previdência aprovada, ou seja, a despesa do governo federal como um todo, ela cairia no médio e longo prazo de 2022 para frente, se não me falha a memória. Isso num cenário de Previdência aprovada, nos moldes que foi proposto pelo governo atual. Agora, com essa diluição toda, eu não sei, sinceramente, como que isso vai se dar. Está muito incerto, a gente não sabe se assim, o que está parecendo aqui realmente, no máximo que vai conseguir uma idade mínima. A idade mínima, alguns economistas acham que ajuda a economizar em torno de 50% no médio e longo prazo, os gastos, as despesas gerais, né, do governo federal, mas não é o suficiente ainda, né? A gente teria que ver agora uma nova estimativa, porque pegou isso todo mundo no contrapé, né, essa problemática da JBS. E a gente pode ver, na próxima visita, ver se a gente consegue já ter essa simulação com uma visão aí de PEC do teto confrontado com a demora de ter essa reforma da Previdência. Eu concordo que vocês comentaram que o país ele precisa discutir as coisas de maneira mais séria e mais centrada, e às vezes pode até ser um pouquinho mais demorado, mas só faz uma discussão só. Porque senão você fica fazendo paliativo. Por exemplo, se for passar essa proposta só de idade mínima, daqui a 2 anos, ou seja, quando novas eleições, vai ter que discutir isso de novo. Mesma coisa a reforma trabalhista. Fazer uma reforma trabalhista toque de caixa também não resolve. Lá na frente vai dar problema. Mas, infelizmente, essa dinâmica ela não funciona assim no desejo da gente, né? A gente pode cobrar dos nossos representantes, né, para que seja mais aberto, mais discutido e resolvido, né, para não ter que ficar mexendo a cada 2, 3 anos. Mas a nossa realidade é agora, assim, você perguntou da questão de ser o que baseia a gente a acreditar que ela vai ser aprovada, né? Assim, a nossa crença, uma das que a gente acredita que
dá esse embasamento é mais essa própria perspectiva de crescimento baixo por muito tempo. A gente tem a necessidade de crescer. Por mais que demograficamente a gente já esteja perdendo o tal do bônus demográfico, né? Mas esse bônus demográfico, não falha memória, a estimativa do pessoal é para 2030, né? Ou seja, você já não tem mais tantos jovens entrando no mercado de trabalho. Então, acho que o país vai ser forçado, né, a ter que discutir esses temas e a resolver essas questões, porque vai ter ainda uma massa ainda grande de população precisando trabalhar, ou quem ainda não vai suportar a taxa de crescimento, acho que estimada a última vez, aí, potencial agora depois dessa problemática, caiu de 4,5%, 4,5%, que já estava sendo para a próxima década, né, do PIB, caiu agora para 2%, 2,5%. E, pelo que o pessoal fala, é uma taxa de crescimento ainda pouca para o nosso padrão. Então, é mais por isso. A gente acredita que a população vai acabar, a sociedade, né, ela vai ser imposta uma realidade que vai ser forçada a ter que discutir, ter que fazer, no mínimo, essas reformas mais urgentes, né? Agora, no completo, o ideal realmente não dá para a gente prever. Bem, em nome do presidente Lúcio, né, de Renov, já são 4h30, há outros compromissos pela frente. Eu quero agradecer muito a Hugo, ao IEG e à Alessandra pela apresentação interessante, né? Aqui podia-se ficar mais 1 hora discutindo sobre tudo, porque eu ia introduzir a questão da RIDE, né, onde o BRB está presente, a própria área metropolitana, que são os 13 municípios com, né, o Brasília e mais os 12 de Goiás, onde também o BRB está presente, que em outro momento a gente discute o papel regional do próprio BRB, que no passado era, inclusive, o Banco Regional de Brasília, não é? Bem, eu quero também agradecer a Larissa pela sua apresentação, a Clarissa, aliás, e que, em outro momento, a gente pode discutir mais profundamente as questões envolvendo tudo isso do emprego e da dependência do Distrito Federal no governo federal, porque nós abrigamos a capital e o resultado disso é que vai se repercutir na economia como um todo nos próximos 2 anos, no mínimo, não é? Até as próximas eleições. Então, com meus agradecimentos, eu espero que vocês voltem, vamos ficar em contato, né? A SECOM vai convidar o BRB, né? E a gente discute esses temas mais profundamente. Muito obrigado a todos e tenham um resto de tarde muito bom.